Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre os vírus, né, que na natureza são um grupo à parte. Tá? Vocês sabem que na natureza nós temos 5 reinos na natureza. Nós temos o reino Monera, que é composto pelas bactérias e as algas azuis. São organismos procariontes, né, ou seja, organismos que não possuem carioteca, né, não possuem membrana nuclear, e o material genético ele fica disperso, fica solto no hialoplasma. Tá? Os representantes desse reino são as bactérias e as algas cianofíceas. Temos os procariontes, né, que também são organismos unicelulares. Temos o reino dos fungos. Temos as plantas e os animais. Tá? E aí fica o questionamento. E os vírus? Onde está o reino dos vírus? E aí é esse debate que nós vamos fazer agora. Vírus, um grupo à parte. Né? Não é contemplado um reino a esses organismos acelulares, ou seja, organismos que não possuem estrutura celular. Por isso são chamados de acelulares, sem estrutura. Tá? Esses organismos também não possuem metabolismo próprio, eles necessitam do metabolismo de uma célula hospedeira, consequentemente são parasitas intracelulares obrigatórios, né? São organismos que invadem uma célula hospedeira e vão necessitar utilizar o maquinário desta célula. Precisam da estrutura molecular da célula, de todos os componentes da célula, do material genético dessa célula para poderem sintetizar suas proteínas virais, sem os quais eles não conseguem. Então, surgiu um grande debate. Então, pedindo atenção aqui, ó, então a gente destaca que a maioria dos pesquisadores da área biológica considera complexa, muito complexa, a tarefa de definir se os vírus são seres vivos ou se não são seres vivos. Tá? Então, tem alguns biólogos aí que são a favor, né, que dizem que os vírus são seres vivos pelo fato de apresentarem reprodução, né, embora necessitem, como eu acabei de falar, né, da ajuda da estrutura do maquinário de uma célula hospedeira, a presença de material genético, de DNA ou RNA, né, ácido desoxirribonucleico ou ácido ribonucleico, tá? E consequentemente uma capacidade de se mutar, né, de sofrer alterações no seu código genético, né, alterações na sua sequência de bases do DNA. Né, uma capacidade... E a capacidade de adaptação, né? São organismos que se adaptam muito facilmente no seu ambiente. Né? Eles têm essa capacidade de se adaptar ao meio, né? Se adaptar à natureza, né? Inclusive às condições adversas do meio. Né? Às vezes no calor, no frio, enfim. Tá? Bom, aqui nós temos, nesse slide aqui, alguns contrapontos em relação à posição contrária. Tá? O fato dos vírus serem acelulares, ou seja, eles não são uma célula. Tá? Como eu já havia dito, a ausência de metabolismo próprio. Né? Eles não têm um metabolismo que possa fazer com que eles mesmos sintetizem as suas próprias proteínas. Eles necessitam, como eu já disse, da estrutura celular do seu hospedeiro. Né? Na realidade, os vírus eles são hackers. Se a gente usar um pouco dessa linguagem de informática, dá para se dizer que os vírus são invasores do nosso sistema biológico. Né? Fazendo uma comparação com o sistema computacional, né? Quando a gente coloca um vírus, né? Quando a gente tem uma invasão por algum hacker dentro do nosso hardware, né? Através do software, os vírus fazem a mesma coisa. Os vírus invadem o nosso corpo, que seria o nosso hardware, né? A parte física do computador, e
sequestram o nosso software, né, que seria o nosso programa do computador, né, o programa que metaboliza, né, todas as proteínas, metaboliza, faz toda aquela síntese proteica, toda a síntese de aminoácidos, né, codifica essas proteínas através dos aminoácidos. O vírus ele toma conta de toda essa estrutura bioquímica, de todas essas reações bioquímicas que ocorrem no interior das nossas células. Tá? Características, então, aqui eu já falei, que são as celulares, parasitas obrigatórios. Tá? O material genético, eu queria dizer um pouquinho sobre essa questão. O material genético do vírus ele pode ser tanto DNA quanto RNA. Tá? Os vírus DNA eles são chamados de adenovírus e os vírus RNA de ribovírus. Tá? Nós temos vírus que podem ser envelopados ou não envelopados. Tá? Alguns vírus possuem seu material genético com essa cápsula em volta, né? Com esse capsídeo, que é um envelope viral, que protege o material genético do vírus. Tá? Um exemplo aí de vírus com envelope, vírus RNA, é o próprio vírus que nós estamos discutindo atualmente, que está causando essa pandemia, que é o coronavírus, né? E a maioria dos vírus respiratórios. Tá? A maioria desses vírus aí que acometem as vias respiratórias são vírus envelopados cujo material genético é o RNA. Tá? Bom, o material genético do vírus, na realidade, ele possui, para quem, os meus alunos que estão me acompanhando, ele possui apenas o RNA mensageiro, ele não possui nem o transportador, nem o ribossômico. Então, ele usa o RNA ribossômico, né, ou ribossomal, né, como alguns preferem, e o RNA transportador, né, que faz a síntese, que faz a síntese lá no citoplasma, ele usa da célula hospedeira. Ele usa apenas o seu RNA mensageiro. Né? Então, quando ocorre o sequestro da célula, que a célula vira refém do vírus, e ele vai utilizar a estrutura, o maquinário dela, ele apenas envia o RNA mensageiro, tá? Utilizando os demais da célula hospedeira. Bom, falar um pouquinho aqui da estrutura, tá? Extremamente pequenos e simples, tá? Eles possuem muitas formas, né? Inclusive visíveis ao microscópio eletrônico. Eles possuem inclusive formas geométricas, poliédricas, retangulares, circulares, né? Enfim, com vários tipos de desenhos geométricos, tá? Que constituem esses vírus. Tá? Aqui tem inclusive um desenho aqui, ó. Esse desenho aqui, bem no canto aqui da tela, esse é um bacteriófago T4. Ele é um vírus que ele ataca bactérias. Tá? Ele é um vírus que se apodera do sistema da bactéria, de toda a estrutura da bactéria. Né? Ele parece inclusive a Apollo 11, né? Ele tem uma estrutura que parece uma nave. Né? Olha aqui, ó. Tem uma cabeça, né? Um DNA, que é o material genético ali dentro, né? Um colar, tá? Depois aqui as fibras, ó. Essas fibras aqui é que vão fazer o acoplamento, digamos assim, na parede celular da bactéria, né? E aqui tem uma estrutura que injeta o DNA, né? Vamos ver se eu tenho aqui um microscópio eletrônico, tá? Ao lado aqui, ó. Vocês veem o tamanho da estrutura, o que é um microscópio eletrônico, né? É bem diferente do óptico, né? O outro microscópio é simples, a gente usa aí em universidades, escolas. Este é um microscópio bastante específico, né? É utilizado para se enxergar moléculas, vírus, até átomos, né? Estruturas bem pequenas. Tá?
Ó, aqui nós temos aqui nesse slide aqui, desse PowerPoint, um modelo de vírus. Aqui está me parecendo, é o vírus da AIDS, tá? O vírus HIV, tá? Causador da AIDS. E é um vírus RNA envelopado, tá? Aqui está mostrando as camadas lipídicas envolvendo o material genético, as proteínas do envelope, né? Esses ganchos aqui são as estruturas que são os receptores de ligação, né? Que vão se ligar aos linfócitos, né? Os linfócitos T, que são as células de defesa do corpo humano, né? Células essas que o HIV se apodera, né? O HIV ele penetra, né, dentro de um linfócito T4, CD4, né? E ele obriga o linfócito a produzir apenas partículas virais, né? O HIV injeta o seu RNA viral num ciclo que nós chamamos de ciclo lisogênico, né? Que ele não mata a célula hospedeira, mas ele obriga a mesma a fabricar partículas suas, né? E aí toda vez que a célula se duplicar, né, por mitose, o que vai acontecer, né? Ela vai replicar as partículas virais, né? Então esse é o processo aí do HIV, tá? Ele utiliza essa enzima aqui, que é a transcriptase reversa, né? Que é uma enzima que é utilizada como a ferramenta principal, né, do vírus HIV para fazer a sua reprodução, tá? Aqui alguns modelos de vírus, eu até havia falado agora há pouco, né? A morfologia geométrica que muitos possuem, vocês podem ver vários tipos. Ó, aqui o vírus da cachumba, aqui o vírus do herpes, tá? O bacteriófago, que eu já falei, que parece a Apollo 11, né? Parece uma nave, né? Os adenovírus, o vírus da polio, né? O vírus da gripe, enfim, vários vírus aqui, né? Com morfologias, né? Com estruturas geométricas aí para vocês verem, e com dimensões microscópicas também bastante diferentes, né? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, aqui o vírus da varíola, tá? Ele pode ter em torno de 300 nanômetros, tá? Ele na realidade é considerado, o vírus da varíola, o maior vírus humano, tá? Mas aí alguém vai perguntar assim, mas o que é nanômetro? Tá? NM é a sigla. Bom, nanômetro é uma escala métrica utilizada em microscopia eletrônica que corresponde a 1/1000º de um metro. Ou seja, é 1 vezes 10 na menos 9. Para vocês terem uma ideia, 1 vezes 10 na menos 9 corresponde a 0, aí tu coloca 8 zeros na frente dessa vírgula e o 9. Tá? E essa é a dimensão do nanômetro, de um nanômetro. Tá? Ou também a gente pode converter, né, para milímetros, né, que seria a milionésima parte de 1 milímetro, né, ou a bilionésima parte de 1 metro. Né? Bom, isso são conversões, tá, que a gente utiliza. Tá, mas para vocês verem o tamanho, os vírus aí variam muito, né? Pode ter vírus de 2 a 5 nanômetros, né? O vírus da gripe, se eu não me engano, ele tem entre 5 e 10 nanômetros, tá, pessoal? Então, assim, o tamanho em si já não é importante aqui como uma informação relevante, tá? Mas é importante que se conheça a unidade microscópica, como eu disse, é importante, tá? Para vocês terem uma ideia, eu vou tentar fazer um comparativo aqui. Tu pega uma folha, a espessura de uma folha de desenho, por exemplo, ela tem 100 nanômetros, tá? De uma única folha. A espessura de um fio de cabelo humano tem de 80.000 a 100.000 nanômetros, tá?
Então dá para pegar esses dois exemplos aí para vocês verem o quão pequeno, né, diminuto, é a unidade nanômetro. Tá? Bom, vamos continuar aqui a nossa mini aula. Ó, aqui tem o vírus da gripe, o H1N1, ó, uma visão em microscopia eletrônica, como eu falei, tá? Aqui com seus receptores de ligação, ó. Esses bastões aqui são os receptores na superfície do vírus, tá? Ali está o envelope viral e lá dentro está o ácido ribonucleico, que é o RNA, tá? Aqui então, só comparando, né, nós estamos falando agora aí dos nanômetros, olha aqui, olha uma hemácia humana, 10.000 nanômetros, olha o tamanho de uma hemácia, de uma célula vermelha, de um glóbulo vermelho humano, 10.000 nanômetros, e olha o tamanho, por exemplo, de uma bactéria que vive no nosso intestino, que é a Escherichia coli, né, 1.000 nanômetros, tá? Olha aqui, ó, o bacteriófago T4, que é aquele vírus que invade bactérias, 225 nanômetros. Aqui, ó, 300 nanômetros, o vírus da varíola, tá? 150 nanômetros, outros vírus aqui, tá? Esse aqui, se eu não me engano, acho que é o vírus do herpes, tá? Pelo desenho, tá? Bom, é isso aí então, tá, pessoal? A especificidade viral, aqui alguns tipos de vírus atacam determinados tipos de células, né? Então, tipo um vírus respiratório não vai atacar outros órgãos do corpo humano, ele vai atacar a mucosa, as células da mucosa respiratória, né? As células do pulmão, tá? As células da orofaringe, esse tipo de célula. Por quê? Porque essas vão produzir receptores de ligação específicos para se ligar ao vírus. Tá? Aqui rapidamente, eu não vou dar muita relevância aqui, porque eu acho que todo mundo sabe o que é um retrovírus. Se fala muito em vírus da gripe, vírus da AIDS. Tá aqui então, esse é um exemplo de retrovírus, da família dos retrovírus, que é o HIV e os vírus respiratórios e aqueles vírus causadores da leucemia também, o HTLV tipo 1 e tipo 2, tá? Porque o HTLV tipo 3 é o vírus HIV, tá? Que são vírus causadores da leucemia humana, tá? Aqui eu vou pular essa lâmina, pessoal, porque aqui fala sobre reprodução do HIV no organismo humano, para a gente não estender muito esse vídeo, que esse não é o propósito, tá? É apenas só para lembrar que o HIV ele faz um ciclo lisogênico, tá? Dentro da célula, ou seja, ele não mata a célula hospedeira, tá? Ele apenas introduz o seu material genético e obriga a célula a produzir partículas virais. Já num ciclo lítico, tá? Que é o outro ciclo, um outro tipo de ciclo viral, tá? Nesse ciclo, sim, ocorre a morte, ocorre a lise, a ruptura, né, da célula, liberando outras partículas virais, né? A gente tem aí como um exemplo clássico o bacteriófago, né, que ele pode fazer os dois ciclos, né, o ciclo lisogênico e o ciclo lítico, né? Já, por exemplo, no ciclo lisogênico, ele injeta o material genético dele, o DNA dele no DNA incorpora o DNA dele no DNA da bactéria, mata o DNA da bactéria e a bactéria daí passa a ter dentro daquele anel circular dela um pedaço desse fago, né? E aí depois ela se reproduz, a bactéria faz a divisão binária dela e aí vai, a cada uma bactéria temos duas e assim sucessivamente e vai então reproduzindo, né, as cópias virais, tá? Aqui um ciclo rápido aqui do vírus da AIDS que eu já expliquei, tá? O acoplamento do vírus, ligação ali, os receptores de ligação dos leucócitos, tá? E ocorrendo esse ciclo lisogênico aí, onde a célula é raptada, é sequestrada, né? Por esse invasor aí terrível que é o vírus HIV, tá? Aqui eu já havia explicado, ó, aqui nós temos aqui
o ciclo onde o bacteriófago injeta, ele acopla na bactéria, ele faz a replicação, aí tem a montagem das peças virais, e aí a bactéria ocorre uma lise na parede celular dela, e ela libera outros profagos aqui, tá? Que vão infectar outras bactérias. Tá? Então, pessoal, agora aqui eu tenho uma tabela sobre as principais viroses, né, os principais agentes virais, começando ali pela AIDS, né, a transmissão pelo sangue, objetos cortantes, relação sexual e o leite materno. Tá? Quais são os sintomas? Destruição das células de defesa, né, das células imunitárias, né, e o aparecimento de infecções oportunistas. A hepatite, nós temos as de relevância clínica, né, as hepatites importantes, é a hepatite A, B e C. Né? A hepatite A, ingestão de alimentos contaminados, de água contaminada, né? É uma hepatite cuja transmissão é basicamente oro-fecal, tá? E as através do sangue, que são as hepatites tipo B e tipo C, tá? Considerando que a hepatite B ela pode ser transmitida por via sexual, né? E objetos cortantes também. Tá? Diga-se de passagem, a hepatite B é uma hepatite 100 vezes mais infecciosa que o HIV. As pessoas às vezes se preocupam muito com a contaminação, com a transmissão do HIV através de materiais cortantes, como alicate, lá da manicure, instrumental odontológico, instrumental médico, não esterilizado. Na realidade, ele deveria se preocupar com a hepatite. Essa sim pode ficar nesses instrumentos aí, cirúrgicos, odontológicos e de manicure por muito tempo. Tá? Destruição do tecido hepático é a principal característica, e o aparecimento depois de câncer hepático, né, cirrose, né, o fígado se desmancha, né, e pode levar obviamente ao óbito, né, afinal ninguém vive sem o fígado, né. Da família dos herpes aí, nós podemos destacar aí o herpes labial, o herpes genital e a varicela zoster, né, o herpes zoster. Tá? A varicela zoster é uma variação da catapora, né. A catapora, depois de curada, ela fica por muitos anos aí, ela pode ficar alojada em algum nervo periférico do corpo. E quando ocorre imunodepressão, né, a pessoa tem alguma baixa imunológica, o herpes zoster pode aflorar e causa daí ardência e dor, né, nessa região do nervo aí, causando sintomas muito desagradáveis, muita ardência e dor, né, embaixo da pele. Tá? O vírus da gripe, né? Esse aí dispensa maiores comentários, transmissão muito parecida com a do coronavírus, né, através das vias aéreas superiores. Tá? Catapora, que eu já falei, tá aqui, tá? Catapora, também através de saliva, objetos contaminados. Tá? Catapora aí, uma doença infantil muito comum em crianças. Tá? E vai causar aquelas feridas que vão desaparecer aí depois de uns 14 dias aí, desaparece por completo. Sarampo, essa sim, sarampo, até é bom falar que o sarampo pode matar, pessoal. O sarampo é uma doença que a gente às vezes subestima a capacidade, né, a virulência dele, né, e até a letalidade, né? Tem uma morbidade muito alta, né? Ou seja, uma capacidade grande de propagação, de contaminação, mas as pessoas às vezes subestimam a capacidade de levar ao óbito. Tem que ter muito cuidado com o sarampo, porque o sarampo pode evoluir para quadros clínicos mais graves. Tá? Cachumba é essa que afeta as glândulas parótidas aqui, tá? São glândulas salivares que nós temos aqui embaixo do maxilar. Tá? E a rubéola. Tá? Essa, em especial aí, mulheres grávidas têm que ter um certo cuidado aí, porque isso pode passar para o bebê, né? Causar rubéola congênita, que pode causar cegueira, surdez, né? Enfim, né? Outros problemas aí para o feto. Tá? A febre amarela e a dengue,
tá? São causadas por vírus do grupo dos arbovírus, né? Que são vírus que atacam artrópodos, né? Que são animais com patas articuladas na natureza, em especial os insetos aí, né? Que é um mosquito do gênero Aedes, né? A espécie Aedes aegypti, tá? Então temos a febre amarela e a dengue como exemplos aí de doenças tropicais, né? De origem tropical, causada por arbovírus, tá? A raiva, a hidrofobia, essa já praticamente erradicada, mas ainda presente no organismo de morcegos, tá? Embora a gente não veja cães vadios na rua, né, com sintoma de raiva, morcegos podem transmitir raiva, assim como também bugios, que às vezes estão na Mata Atlântica e às vezes as pessoas querem uma certa proximidade com o bugio, e o bugio é um macaco que pode, né, é um primata que pode transmitir a raiva. Tem que ter muito cuidado com esses bichos aí, tá? A polio, graças a Deus, erradicada também, tá? Praticamente erradicada. Nunca mais ouvi falar de casos de poliomielite, né? Que é a paralisia infantil, tá? Que causa malformação congênita. Bom, aqui a AIDS aí tinha um exemplo até aí de um ilustre cantor aí, que para quem conheceu aí, Cazuza, tá? Já falamos do sarampo, já falei da catapora, tá? Olha aqui o morceguinho, ó, que eu havia falado agora há pouco, olha aqui, ó, os morcegos, aqui ó, 2 cães aqui babando aqui, ó, com sintoma de raiva, tá? Aqui um ser humano também, ó. Lembrando que a raiva é 100% letal, tá? Se não for tratada rapidamente com soro antirrábico, a raiva causa 100% letal. Não, ela ataca o sistema nervoso central, ela causa paralisia muscular, depressão respiratória e leva a parada cardiorrespiratória, tá? Por acometimento, falência dos órgãos, tá? Em especial com comprometimento do sistema nervoso central, tá? Encefalite, coma, enfim, morte. Tá? Então a raiva é muito perigosa. Graças a Deus está bem controlada aí no nosso meio. Tá? Inclusive, eu já produzi vacina contra a raiva no Instituto de Pesquisas Biológicas do Estado, que era órgão da Secretaria Estadual da Saúde. Nós produzimos lá no 7º andar a antirrábica de uso humano, a vacina tipo Fuenzalida Palacios, tá? Que era uma vacina produzida através de encéfalos de camundongos lactentes, tá? Com até 2 dias de vida. Tá? A gente inoculava o vírus no camundongo, depois extraía o encéfalo e usava essa matéria-prima para fazer a vacina antirrábica. Tá? Depois o IPB, o Instituto de Pesquisas Biológicas, virou o LACEN, né, que é o atual Laboratório Central do Estado, que inclusive está agora fazendo os testes aí para coronavírus. Já falamos da polio, tá? E para finalizar aqui, ó, o Aedes aqui, com o seu bico inoculador ali, ó, inoculando, tá? O vírus da dengue e os sintomas da dengue, né? Febre alta e de aparecimento súbito, muita dor e ardência nos olhos, na cabeça, nas juntas, né? Nas articulações, inapetência e manchas aí avermelhadas por todo o corpo. A dengue é perigosa, a dengue pode matar. Existem formas mais graves de dengue, que é a dengue hemorrágica, né? E então a gente tem que ter muito cuidado com a dengue. Ok, pessoal? Então é isso. Eu encerro aqui esse vídeo aqui meio caseiro, meio improvisado, né? Afinal eu estou em casa, de quarentena, não tenho aqui quadro negro, usei então o meu notebook, né? Com auxílio aí do meu cameraman aqui, que é o meu filho, Vinícius, que está aqui tendo toda a paciência do mundo aqui, segurando o celular, filmando a mim, filmando um pouco a tela do Note, né? Para mostrar para vocês aqui as principais viroses humanas, né? E deixar um recado aí, acrescentando aquele outro vídeo que eu havia feito há poucos dias, que existem vírus aí mais perigosos, tão perigosos quanto o coronavírus, e eles são organismos realmente hackers, invasores.
Eles são piratas dos organismos biológicos. Tá? Eles não pedem licença, eles chegam, invadem, tomam um organismo e se apoderam, tornam esse organismo biológico refém deles. Eles atacam todos os grupos, todos os 5 reinos animais, todos os 5 reinos da natureza, melhor dizendo, tá? Monera, protista, fungos, plantas, animais, eles atacam todos os reinos da natureza, sem exceção. Né? Eles estão na Terra há bilhões de anos, aí, desde que o mundo é mundo, tá? E são organismos que se adaptaram muito bem ao planeta, passaram por todos aqueles cataclismas e eras glaciais, né, que o planeta sofreu, né, nesses últimos aí 5 bilhões de anos, e estão aí, estão mostrando a força deles. Organismos extremamente simples que a gente chega a questionar se são vida, se não são. Né? Organismos acelulares ou matéria inerte. Não tem reino, não tem classificação. Tá? Então, aí, ó, tá aí um vírus da gripe ilustrando aí o nosso encerramento da nossa mini aula de hoje. Muito obrigado, um abraço aos meus alunos da EJA, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Farroupilha, do município de Viamão. Espero estar com vocês em breve, né, logo que a pandemia passar. E já vamos revendo esse vídeo aí e vamos já montando questionamentos e perguntas para quando eu voltar a gente poder conversar um pouco mais. Tá? Hoje foi de novo um pouquinho improvisado aqui, mas na nossa aula expositiva lá, presencial lá, vai ser um pouco melhor. Um grande beijo, um grande abraço a todos os amigos e a todos os meus colegas professores e alunos da EJA. Boa noite.